Testing 1, 2. So there are a number of ways that you can earn a commission or bonus in the Aqualife plan. Tem várias formas de você ganhar uma comissão, né, um bônus. And I'm going to assume at this point that you all understand how each of these work. E eu quero explicar para vocês como cada um desses funciona. In other words, what you need to do to qualify for them, what the commissions are, so forth. I'm not going to discuss that here today. Agora, a forma como vocês se qualificam para esse tipo de bônus, como vocês aplicam, isso eu não vou discutir aqui hoje. What I'm going to tell you about is not so much what the features are of the plan, but what the benefits are, like why the plan was designed the way that it was. So that's not what the plan does, but why it does it. Eu não vou discutir tanto as características versus os benefícios, né? O que eu quero explicar para vocês é o que esse plano faz, né? E por que a gente usa esse plano para fazer isso. MLM compensation plans actually should never be designed to only compensate. Esses planos de MLM, eles não devem ser desenvolvidos, né, criados simplesmente para compensar, ou seja, para remunerar. Compensation plans should be designed actually to not compensate, but to motivate. Em vez de serem desenvolvidos para compensar e para remunerar, eles têm que ser desenvolvidos para motivar. So every aspect of the compensation plan, every bonus, should have an answer to the question, what behavior or activity does this incentivize? Todos os aspectos desse plano, né, devem responder a seguinte pergunta: que comportamento ou atividade a gente está tentando incentivar com isso? For example, one of the big controversies in MLM is it best to build your organization wide across your first level or deep one below the other? Por exemplo, quando você desenvolve o seu downline, né, a sua linha de representantes e consultores, você pode fazer isso de forma wide or deep, né? Ampla, ou seja, expandindo ou aprofundando, né, ou para baixo. Most unilevel plans or breakaway plans, these are plans used by like Amway, Shaklee, Mary Kay, companies like that. A maioria dos planos nos Estados Unidos, que são usados pela Amway e por uma série de outras empresas, they incentivize putting everybody that you enroll across your first level as wide as you can possibly make it. Elas são desenvolvidas nesse formato wide, né? Ou seja, toda essa parte, todos os participantes, eles estão sempre colocados num primeiro nível, dispostos num primeiro nível. So like in this example, let's assume this paid down 10% down 5 levels. Could you please repeat? I could not hear. In this example here, notice it goes down 5 levels. So let's assume that you have a 5-level organization. Ok, nesse exemplo aqui, vamos partir do pressuposto que a gente tem 5 níveis, tá? Uma organização com 5 níveis. So the people wearing orange there, those are the ones that you personally sponsored. Ok, essas pessoas que estão aqui na primeira linha são as pessoas que estariam no primeiro nível, né? Now, if you were to sponsor someone and put them down on your 5th level, below the people wearing red there. Ok, agora se você for, né, o sponsor, né, se você for responsável por alguém, você vai estar e tiver alguém que te apoia ali, essa pessoa vai estar no nível superior e você vai estar ali por volta daquele nível verde ou vermelho mais de baixo. You would actually earn no income from that distributor because they would be your organization would be placed completely outside of the pay range of the plan. Can you speak a little bit into the mic? Yes. If you place someone on your 6th level below the people in red, their entire organization would be outside of the pay range of the plan. So you would earn nothing on that distributor. Sim, se você tiver um nível a mais, se você fizer isso com 6 níveis, toda a sua organização vai sair dessa escala
de 5, né? Ou seja, você não vai ter como contribuir num nível a mais. Even if you place someone on your second level, like underneath where the green people there, you would still lose one level of your organization down on the bottom. É importante ter sempre, você vai ter sempre um nível da organização que vai estar abaixo desse próximo nível, né? So in these types of plans, you really want to put everybody across your front line as wide as you could go. You would never place somebody below another distributor. Então, todo plano que você fizer, você tem que ter sempre pessoas que vão estar seguindo esses níveis, que vão estar nessa gravura com esses diferentes níveis, para incentivá-los a participar, né? Ou seja, tem sempre uma linha de frente e os outros que são incentivados a participar. However, in a binary plan, like the Aqualife plan, you would build a 2-by-2 organization. Já nesse outro, quando você desenvolve nesse formato BIP, ou seja, num plano binário, todos os participantes, né, eles vão estar inclusos aqui nesse primeiro nível. So in this type of plan, you would build in depth, one below the other, as deep as you could possibly make the organization. E aí você consegue desenvolver esse plano mais profundamente nas empresas, descendo para os próximos níveis, né? Ou seja, todos os outros que você recrutar vão estar abaixo de alguém. But because the payout is based on the total volume in the leg, it makes no difference where you sponsor someone. Porque o formato de pagamento, quando ele é feito com base no volume, ele independe de para quem você responde, de quem é o seu responsável, quem é o seu sponsor. You could enroll someone and place them 500 levels deep below 499 other distributors, and you would make the same income as if you placed them on your first level. Você pode remunerar alguém que esteja, sei lá, a muitos níveis abaixo, né, nessa escala, com o mesmo valor, por exemplo, que você vai remunerar alguém que está mais acima na escala. So the top example here would be like a unilevel or breakaway plan, the most common types of plans, where you build your first level as wide as you can. Essa é a figura que você tem a mais comum que você tem quando você desenvolve o primeiro nível, né? But in the Aqualife plan, which uses a binary, notice all of the people you enrolled, the number ones, could be placed anywhere in your organization. No plano binário, você já envolve todo mundo que está na organização. No primeiro é um plano unilevel, né? Ou seja, só um nível. No segundo, no plano binário, você já inclui todos os níveis da organização. So when you place someone deep in your organization, you help all the people above them also earn an income as well. Então, quando você recompensa alguém que está mais para baixo na organização, de uma certa forma, indiretamente, você favorece os outros níveis que estão acima também. Notice the black and white U's, the circle with the U in it. Yeah. Notice the circles with they're black and white that have the letter U inside of them. Vejam que os círculos vermelhos têm a palavra você ali no meio, né? Ou seja, tudo reverte, volta para você. These represent people that your upline sponsored and placed under you. Essas são as pessoas que respondem ao seu sponsor que está acima de vocês, mas e a quem vocês reportam, né? So, in most types of plans, unilevels and breakaway plans, na maior parte dos planos, os níveis se dividem assim, ou seja, if you enrolled your best friend and your sister and your mother, they would all go across your front line in competition to each other. Se você colocar, por exemplo, seu irmão, seu melhor amigo, sei lá, outras pessoas, eles vão estar todos inclusos nesse círculo vermelho e vão estar meio que concorrendo com você de uma certa forma. But in the Aqualife plan, you would build them one below the other as a team, so they all benefit each other. Já no plano binário, você constrói uma equipe, né? E as pessoas se ajudam e colaboram e trabalham como um time. So the key takeaway here is that when you build wide, you create competitors. When you build deep, you create partners. Então essa é a diferença básica. Quando você cria um plano como aquele primeiro, que é linear, né, que é unilevel ali,
que é o que se chama do plano White, você cria concorrentes, né, competidores. Quando você desenvolve um plano Deep, que é aquele que vem de cima para baixo, que tem toda aquela organização que vocês viram na segunda figura, você cria parceiros. One of the most important aspects of a compensation plan that most distributors aren't even aware of is how the plan is weighted. Um dos aspectos de compensação que muita gente, às vezes, não conhece, né, não está ciente, é essa ponderação do pagamento. Now, by weighting, I mean, is the plan designed to be back-weighted, meaning you have a better chance of becoming wealthy, but most distributors are earning nothing? O que eu quero dizer por ponderação é assim: esse plano inclui a possibilidade de todo mundo prosperar, não de um prosperar mais do que o outro. Or it can be front-weighted, where a lot of distributors are earning something, but it's harder to make larger incomes. Ou, por exemplo, é um plano onde todo mundo ganha alguma coisa, mas é difícil alguém ganhar algo substancial. Companies only have so much of every real that comes into the company to pay out in commissions. Ou seja, quanto de real precisa entrar na empresa, né, para que você possa pagar essas comissões, essas compensações? In almost every compensation plan, if you put in the same amount of sales volume into the comp plan, about the same amount of commissions will come out the other side. Na maioria das empresas, se você tiver sempre o mesmo volume de vendas, você vai continuar tendo o mesmo volume de compensação, né? O equivalente nas compensações. So, but what's more important is how and to who those commissions go to. E por isso que é importante como essas compensações vão ser distribuídas. And a plan can't be all things to all people. O plano não pode ser todo igual, né? Os mesmos valores para todas as pessoas. So notice at the bottom the glasses. Então, se vocês virem os copos aqui embaixo na figura, So if you want to put more commission on the back end of the plan, so people can make huge incomes, se você, por exemplo, fizer as comissões com esses aqui do lado direito, você vai ter grandes compensações. you would have to take it from one of the other glasses. Se você tiver outro tipo de compensação, você vai ter alguns copos que estão mais cheios do que outros. Vai ter um desequilíbrio, né? So if the plan was really front-weighted, most of the water would be in the first glass, you'd have to take it away from the other glasses. E aqui, por exemplo, nessa última figura, vocês viram que o primeiro copo está bem mais cheio do que os seguintes. Ou seja, para encher esse primeiro copo, a gente teve que tirar a água do segundo e do terceiro copo. So these examples, by the way, are just simple commission percentages, just to make it easier to understand front, middle, and back weighted. It doesn't represent the Aqualite plan necessarily. Então, esses exemplos que estão dados aqui são médias de porcentagens num plano balance, num plano back, num middle, num front, né? Eles não representam exatamente o que vai ser, mas uma média das porcentagens de cada um desses planos. But here's the key. This is the most powerful part, I think, of knowing how your comp plan is weighted. E agora, essa aqui que eu vou mostrar para vocês agora é fundamental porque é a parte principal da ponderação do pagamento. This is the result of a survey that I did that has about 7,000 responses. So it's a good data. Isso é o resultado de uma pesquisa que eu fiz com mais ou menos 7.000 participantes, né? 7.000 respondentes. Então, a gente pode considerar que é um dado razoavelmente preciso, é um dado bom, são 7.000 respondentes. I originally asked in the survey, what was your primary income goal? Eu perguntei, basicamente, nessa pesquisa, né, para o distribuidor, qual é o seu objetivo, a sua meta de renda primária. Tá? And too many people answered they want to get rich. E a maioria das pessoas respondeu que eles querem ficar ricos. Hang on. Espera um pouquinho, gente.
The result of this survey, this is US dollars, obviously, but multiply all these numbers by approximately 5. 10%, oh, I forgot. Esse é o resultado da pesquisa. Obviamente, os valores estão em dólares, tá? Mas só para vocês usarem como referência. 10%. So I changed the wording on the survey to say, what is the first amount of income that you could earn where you would consider yourself successful? Aí eu fiz uma mudançazinha na pesquisa e resolvi perguntar o seguinte: quanto você acha que precisaria mudar na sua renda, né, para que você pudesse se considerar uma pessoa bem-sucedida? Quanto a mais teria que ter na sua renda? 10% said a supplemental income of just a few hundred dollars, a few hundred reals a month. 10% responderam que uma renda extra, digamos, de 250 a 500 dólares a mais por mês, tá? They may want to go on and try to earn more, but if they just earn this amount, they think this would just be fantastic. Alguns deles achavam que esse dinheiro um pouco a mais já seria fantástico. Now, 84% said their primary goal was to just make a living income. 84% responderam que o objetivo principal que eles tinham era ter uma renda para a vida, ou seja, uma renda para viver, né, o suficiente para viver. In other words, they wanted to be able to quit their job and live off the residual income from their MLM business. Ou seja, que eles pudessem, por exemplo, se eles tivessem que, de repente, sair do emprego, parar de trabalhar, eles poderiam viver dessa renda. Eles teriam dinheiro suficiente para viver. 6% still said that the first amount of income that they would consider themselves successful is if they got rich. E 6% disseram que eles considerariam, né, que o primeiro objetivo que eles gostariam de atingir, para dizer que eles se consideravam bem-sucedidos, era ficar rico. A ideia era ficar rico. Which means 6% still misunderstood the question on the survey. Ou seja, o que significa que 6% responderam exatamente igual a todos que responderam a primeira pergunta que a primeira pergunta que foi feita na pesquisa, né? Que ser bem-sucedido era ficar rico. If they only made, say, a couple 100,000 reals a month, I bet they would still consider themselves successful. Eu não sei se vocês pensarem que ter um pouco mais alguns R$1.000 por mês poderia ser o suficiente para vocês se considerarem bem-sucedidos. Now, keep in mind, this data represents your prospects, what they're looking for. Esses dados aqui mostrados, eles representam os seus prospects, né, os seus potenciais aí. É isso que está refletido aqui, né? É o que eles esperam. I also asked the question, what do they primarily wish to gain from their income? A outra pergunta que eu fiz foi o que eles imaginavam que eles poderiam ganhar com essa renda, ou seja, atingindo esse objetivo dessa renda, o que eles poderiam ganhar? 60% said they just wanted enough to have more time freedom. 60% disse que acreditava que com isso poderia ter mais tempo livre. 16% said security, personal development, or various other miscellaneous responses. 16% já respondeu que teriam segurança, poderiam investir no desenvolvimento pessoal, etc. 24% said what they wish to gain from that income is to make more money. E 24% respondeu que o que eles gostariam de ter com esse extra seria mais dinheiro, simplesmente mais dinheiro. What's interesting is that the ones that said more free time were usually women. Uma coisa interessante é que a maioria das pessoas que respondeu que gostariam de ter mais tempo livre eram basicamente mulheres. The ones that said more money were usually men, which then required I take an extra step to say, what do you want with the more money? A maioria das pessoas que responderam mais dinheiro eram basicamente homens. E foi aí que eu fiz a seguinte pergunta. O que você acha que você pode conseguir com mais dinheiro? O que você quer com mais dinheiro? And their response was more free time.
It just took an extra step to get there for the guys. E a resposta deles foi mais tempo livre, ou seja, foram só formas diferentes de encarar como ter esse tempo livre. I also asked the question, what would you prefer your plan to be? Front, middle, back weighted, or I don't understand this question? Uma outra coisa que eu fiz na ponderação dos salários, né, dos pagamentos, foi que que os distribuidores preferiam, né? Se preferiam essa ponderação nesse modelo de front, a ponderação no modelo de middle, modelo de back, ou quem não tinha entendido a pergunta. But of those who did answer, about half of them wanted a middle-weighted plan. Das pessoas que realmente responderam, mais da metade delas responderam que acreditavam mais na abordagem que é essa ponderação do modelo middle, né? Média, uma ponderação média, digamos, de meio, né? Meio termo. So here's what's interesting about this. E aqui é uma coisa interessante sobre isso. Most compensation plans out there today are designed to put money up front. A maior parte dos planos de compensação que existem hoje foram desenvolvidos para colocar o dinheiro na frente. Esse modelo front. That's helped to reduce attrition and get people into profit faster. São usados para as pessoas com base nos lucros, né, para ter o dinheiro na frente. Then they take most of the rest and put it on the back end, so they have a bunch of rich people to show off at their conventions. Às vezes eles têm, mas a desvantagem disso é que você tem todo o dinheiro na frente e depois, né, mais para lá você precisa de compensação e você não tem. But when you add it to the front and the middle, guess where you have to take it from? Quando a gente adiciona e faz um paralelo entre o front e o middle, né, o na frente e o do meio. Actually, I said front and the back is where you place okay. it. Front and back. Guess where you have Okay. to take it from? Desculpa, eu devia ter dito frente o plano de frente e o de back, né, de frente e de trás. So what most of your prospects, and I assume most of you, are actually looking for is, in fact, a middle-weighted compensation plan. Então, por isso que eu acredito que a maior parte dos seus prospects, o que eles querem realmente é um tipo de compensação desse meio intermediário, desse middle plan. The one that optimizes your opportunity to just make a good living income so you can have the time freedom that residual income affords you. Porque ele lhe proporciona a possibilidade de você ter uma renda melhor, mas, ao mesmo tempo, de ter um tempo para aproveitar essa renda. So what most of your prospects are actually looking for, although most of them don't know it until you explain this to them, is a middle-weighted plan. Ou seja, o que eu acredito realmente que a maioria dos seus prospects buscam é essa compensação intermediária, desse middle plan. But most of your competitors out there right now have a compensation plan designed exactly the opposite of what most distributors are looking for. O que significa que a maioria dos planos de compensação hoje são desenvolvidos, né, são desenhados exatamente o oposto do que os prospects esperam, né? Consider this. If you were to take the top, let me back up. Por exemplo, se vocês olharem aqui nessa ponderação de pagamento, se você pensar, When the top earners are showcased at the convention up on the stage, ou seja, os que ganham mais, né, são mostrados, né? the audience isn't thinking, if she can make, what that would be, about R$1 million a month, then so can I. That's not what they're thinking. Ou seja, o que acontece aqui é o seguinte: quando aparecem aqueles que ganham mais, ou seja, os que têm mais sucesso, né, que têm uma remuneração maior, o que o público vai pensar, né, o que a plateia pensa é o seguinte: bom, se ela pode ganhar $25 mil por mês, eu também posso. What they're actually thinking is, if she can make all that money, then it should be easy for me to just make R$50,000 a month. Quando, na verdade, o que deveria ser pensado é, se ela consegue ganhar todo esse dinheiro, $250 mil, então deve ser muito fácil ganhar 10 mil.
But in reality, plans that produce the highest earners are most often the hardest to earn a comfortable living income in or a supplemental income. Mas, na verdade, né, na realidade, os planos que oferecem os maiores ganhos são, com maior frequência, onde é mais difícil você conquistar uma vida confortável e ter uma renda extra. So consider this. If one of the top earners of a company, just one distributor I'm talking about, Então, vamos considerar aqui que seja, por exemplo, o único distribuidor que ganhe, por exemplo, na empresa, $250 mil por mês. if they were earning 600,000 reals per month, what if they could just comfortably live off of 250,000 reals a month? Se ele ganhar isso por mês, por que ele vai viver confortavelmente só com 50 mil? By taking that one distributor and converting the plan so they can ski behind one yacht instead of two, Se você pegar esse único distribuidor e inverter o plano, tá? the result could be 200 distributors that are breaking even right now could instead be making about 5,000 reals a month profit. Você vai ter 200 distribuidores que estão meio que no break-even, ou seja, que estão meio que empatando, certo? Em vez de estar ganhando $1.000 a mais por mês de lucro. So by redistributing this one top earner's income, where they're still making plenty of money left over, 50 commuters to work every day that are earning 5,000 reals per month could instead be earning a living income of about 25,000 per month. Ou seja, enquanto 50, né, commuters, ou seja, trabalhadores aí, né, que se deslocam, que estão ganhando $1.000 por mês, poderiam, em vez disso, estar ganhando, né, o suficiente para uma renda de vida de $5.000. Again, if we take just this one top earner, their 600,000 reals, make it so they're only making 250,000 reals. Ou seja, em vez de fazer os 250 mil, né, no caso dos dólares, os 60 mil reais, ele está ganhando 50 mil. That redistribution could cause 1,000 distributors who are losing 250 reals per month. Isso é um erro na distribuição, porque 1.000 distribuidores estão perdendo, né, $50 por mês, em vez de estar ganhando $150 por mês de lucro. I wanna do one quick interview. Só um pouquinho. Pessoal, eu só quero a atenção de vocês para uma coisa bastante importante aqui, tá? Primeiro, rapidamente. O Len Clements, ele está explicando para nós, tá? Oi, está me ouvindo? O que está acontecendo aqui, gente? É o seguinte, como está fazendo... Eu vou falar um pouquinho de uma vez, rapidão, para vocês entenderem um pouco melhor, porque como a gente entende inglês, né? Eu quero passar um resumo, tá? Para poder ela seguir daqui para frente. Veja bem, isso aqui é muito mega importante, super importante para entender o porquê que o nosso plano faz o que ele faz. A missão do Len Clements aqui hoje é explicar o porquê que o nosso plano tem os bônus que ele tem. Por isso que a gente fez questão que ele estivesse aqui, tá? Tem mais de 40 anos, tal na área, tal. O que ele está explicando aqui, ó? Às vezes as pessoas olham para planos que rapidamente conseguem fazer alguém ganhar R$1 milhão por mês, ok? Uma pessoa que podia viver com 100 mil reais está colocando R$1 milhão no bolso. Enquanto isso, eu tenho aqui 200 distribuidores que estão não tendo nem lucro nem prejuízo. Eu podia fazer 200 deles ganhar pelo menos 6 mil a mais por mês, se eu conseguir ver essa discrepância do plano. Eu poderia pegar 50 distribuidores, tá, que estão levando 5 mil reais para casa e fazer eles levar 25 mil reais para casa por mês. E eu podia pegar 1.000 distribuidores que estão aqui dentro perdendo dinheiro, está gastando mais do que está ganhando, 1.000, e fazer eles levar 600 a 700 reais de lucro por mês. O que eu quero passar com isso para vocês? A preocupação nossa, quando contratamos a empresa do Len Clements,
de fazer um balanceamento de plano. De modo que vocês que estão aqui, ó, nenhum de vocês venham a perder tempo. Não importa o seu grau de conhecimento com multinível, com marketing de venda direta. Se você está começando hoje, se você é profissional, esse plano foi desenhado para você. Tá? Esse é o resultado da gente investir numa consultoria americana da gema do ovo, porque esse negócio foi inventado lá. Tá? Depois que ele terminar a explanação, eu volto para fazer um resumo. Essa aqui é mais ou menos a metade, depois eu faço outro resumão para vocês. I'll add your time. That was so much easier. So, again, remember, this is just a redistribution of one top earner's income. Now imagine if all of the top earners had to redistribute their incomes like this. Então, isso é o resultado de uma única pesquisa, né? Imagina se a gente amplia isso para um escopo muito maior. Now you may be thinking, well, wait, though, I actually do want to make a lot of money. I want to create wealth for my MLM business. Ou seja, a gente pode distribuir muito melhor esse dinheiro, todo mundo pode ganhar bastante dinheiro, né? Não precisa estar concentrado. And you just said that this plan makes it a little harder to do that in lieu of more in the middle. Pode até parecer que seja um pouco mais difícil fazer isso, né? Mas no final dá mais certo. Here's another key distinction to remember. Tem uma coisa importante que vocês precisam lembrar. When your commission is calculated, it's the sales volume times the percentages in the comp plan equals your income. Ou seja, a sua comissão é calculada pelo volume de vendas vezes a porcentagem. You said percentage, and then what was next? Yeah, Sales amount of volume. sales volume times the percentages in the plan Okay. equals the payout. O volume de vendas versus a porcentagem do plano equals, in the end? What their earnings are, the commissions. E o lucro, e o seu lucro. But it's not the percentage side that matters. The sales volume side is far more important in determining your income. Então, na verdade, se vocês pensarem, o volume de vendas é muito mais importante para determinar a sua renda. A plan could pay 10% down 50 levels, and 500% of zero is zero. Eu posso ter 10% de 50 níveis, sei lá, mas os 5% de zero, mas 5% de zero é zero. But if you move enough sales volume through the plan, no matter how it's designed, you can make substantial income. Então, dependendo do volume de vendas e da forma como é desenvolvido, né, como é desenhado o plano, você pode ter ganhos muito mais substanciais. The way this plan is designed now is to create a situation where your attrition rate will plummet. Ou seja, da forma que o plano é desenhado agora, é desenhado de uma forma que vocês consigam ganhar mais, né, que a perda seja menor. Because more distributors will be getting to the break-even or profit position much faster. Porque, independente de empatar ou ter lucro, você vai ter os seus ganhos equivalentes. So, by redistributing all of that wealth in the comp plan, you create a situation where the sales volume side of the plan goes way up. Então, da forma que que é feita essa abordagem, a gente percebe que o volume de vendas, né, dos valores de venda, sobe muito mais, ou seja, ele é muito maior. Because more distributors are staying active and producing more volume. Porque dessa forma a gente está produzindo mais volume. So even though it's middle weighted, and that takes it a little bit from that last back weighted glass, então, mesmo que seja a média ponderada, the nature of the plan will increase the sales volume side of the equation such that you can still make substantial income on the back end. se você aumentar, né, o lado do volume de vendas, ou seja, o racional do volume de vendas, você ainda vai sair lucrando mais no final. One last point is I want to give you a little bit of background behind
Hello. Só para fazer um resumo rápido da segunda parte, antes de entrar nessa aqui, que isso aqui também é genial, tá? Atenção você que já é também profissional de multinível. E fica nesse negócio de tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. É o seguinte, senhores. O plano foi pensado para que a base todos ganhem. A distribuição, quando ele fala wealth distribution, ele está falando de distribuição de renda de forma inteligente. Então, nós não fomos buscar o Len Clemens nos Estados Unidos para fazer uma cópia, um Ctrl-C, Ctrl-V do que tudo que tem na indústria. Aqui tem mais de 40 anos de pesquisa. Você viu a pesquisa que ele fez? Ele mesmo fez. Para que o distribuidor respondesse qual era a sua principal necessidade para desenvolver o plano. Então, quando você traz alguém para o negócio, a chance dessa pessoa não ganhar dinheiro com o negócio é muito baixa. Só se ela não quiser mesmo e entrar na fila para não querer. Porque o plano é desenhado para todo mundo ganhar dinheiro. O que isso significa no final do dia? Que a base que você constrói, você não perde. Então, você fez uma viagem, plantou uma semente, ela vai nascer. E se esse pessoal, quando esse pessoal faz venda, não importa a profundidade, sempre vai subir um residual para você. Então, o desenho do plano, a mensagem que nós queremos passar para vocês aqui hoje é o seguinte: foi trazido algo novo. Se você não viu ainda, é porque você precisa compreender. Se precisa do tempo, está tranquilo. Todo mundo demora um pouquinho mesmo para compreender a profundidade do plano de compensação da Aqualive. Que, na minha opinião, gente, eu não sou um profissional igual vocês de multinível. Não sou mim mesmo. Isso não é demagogia, não. Eu entendo de águas. É o seguinte, me surpreende. Porque cada vez que eu olho para esse plano, tá, eu acho uma coisa nova nele. Um motivo. Cada bônus tem um motivo, tem uma psicologia por trás. E isso vai garantir a renda vitalícia, residual, que a gente chama de comissão passive income, que é a comissão residual. Tá certo? Eu só queria fazer esse resumo para vocês entenderem de uma vez só o que está sendo discutido aqui. TV. Why do we do it this way? Então, por que a gente usa, né, esse... In every other type of plan out there, most of your rank advancement is based on your group volume. Ou seja, tem uma série de planos por aí, mas esse plano de vocês é baseado no volume, né? But everybody counts equally all the way through the organization. Ou seja, porque todo mundo conta da mesma forma, de maneira igual, né? Igualitária para a empresa. So most of that downline are people dozens or maybe even hundreds of levels deep. Então, a maior parte dessa downline, ou seja, que são as pessoas, né, que estão abaixo de vocês aí, não importa o quanto isso desça, That you have no control or influence over at all, yet they're playing a role in how you rank in the comp plan. tem uma função importante aí, né? Eles fazem um papel importante para que você também exerça o seu, né? Para que você também tenha uma compensação boa. Remember that as your downline develops, your first level will train your second level how to train your third level. Lembrem que naquele gráfico lá, você vai ter o seu primeiro nível, vai treinar o seu segundo nível, que vai treinar o seu terceiro nível. So you have direct control and influence over about the first 3 or 4 levels of your organization. Então, você vai ter sempre uma influência, pelo menos nos seus primeiros 2 ou 3 níveis, né, da sua organização. And the further the volume goes down, the less you can affect it. E quanto mais o volume cair, quanto menor for o volume, menos efetivo você consegue ser, né? So, why not give you more value to those distributors that you have control and influence over? Então, por que não dar mais valor para aqueles que estão sob o seu controle, né? Que você tem como controlar? So, within the first people that you personally sponsor, As pessoas aqui para quem você responde, né? Os níveis, their sales volume counts 20 times whatever the actual group volume is. o volume de vendas deles conta 40 vezes
o volume total, né, de vendas lá no final. And then, with diminishing points going down 10 levels as you have less and less influence over those distributors. E aí o número de pontos vai diminuindo nos 10 níveis, quanto menos influência você tem sobre eles. So distributors you have direct control and influence over are the ones that are primarily playing a role in how you rank in the plan. Então, aqueles com os quais vocês têm mais influência são os que têm o papel principal em como isso vai se desenvolver. One thing I want to point out is that everything that I've discussed so far, as far as the unique aspects of this plan, there is no other compensation plan that I'm aware of that does any of this in the United States or Brazil. Uma coisa importante de mencionar é que de tudo que eu discuti aqui com vocês é que não tem nenhum plano de compensação que seja mais eficaz do que esse, nem nos Estados Unidos, nem aqui no Brasil. Pessoal, é o seguinte, ó. Eu vou resumir para vocês uma linguagem para a gente entender dentro do mercado de multinível, tá? É assim, ó. O TV, que é o TV, o volume de time, não existe nenhum outro plano de compensação no formato que ele foi desenhado. Quando você faz aquele multiplicador aí, você multiplica o seu primeiro, segundo e terceiro nível, que são as pessoas que realmente você tem controle sobre elas. Muito provavelmente você conhece o seu primeiro nível, que foi você que recrutou. Você ajudou o seu primeiro nível a recrutar o primeiro nível deles e deu uma mãozinha para recrutar o terceiro nível. São as pessoas que mais produzem pontos. O TV, ele é usado para qualificação. Lembram disso? O TV é a qualificação, é um dos requisitos. Tem o GV também, mas o TV vai até o 10º. No nível 10 de vendas, multiplicam, por exemplo, um V-Self, daquele com base de madeira, 2.000 pontos. Se foi o seu downline direto que vendeu, ou que recrutou, é 2.000 vezes 15. Dá quanto? Dá 30.000 pontos. Aí você está, isso aqui para virar Aqua Manager. Certo? Aonde que você vai trabalhar? No seu primeiro nível, no seu segundo nível, no seu terceiro nível. E isso é unique, é único. E foi criado pelo Len Clements. Então eu gostaria que vocês dessem uma salva de palmas para o Len Clements. A Neto. Eu vou falar tudo para ele depois, tá? Por quê, gente? E esse é um aspecto do plano, tá? Por isso que a gente entendeu a necessidade dele vir pessoalmente aqui dos Estados Unidos explicar para vocês o que é isso aí. E conforme vocês vão entendendo essa dinâmica do TV, que é ali, ó. Agora, só uma duvidazinha que surgiu aqui. Alguém falou assim, ó, mas não tem um negócio de 40 pontos? 40 pontos é quando você compra. Se você comprar para você. Quando você cadastra, ou quando as pessoas cadastram, usa aquela regrinha ali do TV. Então é o seguinte, ó, lá no seu escritório virtual, a primeira página, tem um gráfico que mostra se você é um distribuidor, está green, está verde. E aí mostra quantos de TV você tem que ter e quantos de GV você tem que ter. Tá certo? E são usados para qualificação. E o que acontece quando você qualifica? Você coloca mais fundo a mão na cumbuca do dinheiro. Again, every aspect of the plan, remember, has an answer to the question, what does this incentivize? Em todos os aspectos do plano, é sempre importante vocês pensarem o que isso está incentivando, o que isso está motivando. What is the reason that we did it this way? Qual é a razão pela qual a gente fez dessa forma? So, for example, in the binary, you all know, the payout is based on a percentage of volume segments. Em alguns aspectos, por exemplo, o pagamento, né, da porcentagem é com base no volume. O pagamento do volume é com base nas porcentagens que são expressas. That's designed to accomplish two things.
Isso é feito com dois objetivos. One is it takes a binary plan, which naturally tends to be very back-weighted, and it makes it middle-weighted. Um deles é o que leva para essa forma de você fazer essa ponderação média. Yeah, that's the purpose of those segments. Esse é o objetivo, né? There's also another reason for it. Most binary plans, if they last long enough, will tend to overpay. E a outra razão é que a maior parte dos binários tendem a pagar um excedente. There's a phenomenon called binary creep. Por isso que chama de binary plan. The bigger the organization gets, the higher the payout tends to go in binary plans. Quanto maior a correlação, maior o pagamento, né? So that's why on paper, your competition, your binaries, tend to look like they're going to pay out way more. Por isso que a concorrência nunca olha para nunca percebe que desse jeito vai ser pago muito mais, né? But when they point out how much you can make off the same sales volume in their plan compared to the segments in the Aqualife plan, o mesmo pagamento que vai ser feito, no caso deles, em cima do volume de vendas, I guarantee you that other compensation plan will have a cap on their overall payout. eu garanto que qualquer outro plano de compensação vai ter A cap on their payout. um excedente nesses pagamentos, né? Which typically is between 40 and 50% of the sales volume. Ou seja, vai pagar 40% a 50% do volume de vendas. So when these companies go over the cap or their payout goes too high, Quando essas empresas têm um pagamento que fica muito alto, ou seja, que vai acima do capital, they have to start cutting pay somehow. eles têm que começar a cortar os pagamentos de alguma forma, né? So you notice in a lot of companies out there that have had binary plans, especially in Brazil, most of the time they will either dramatically lower the payout Tem muitas empresas que vão fazer o seguinte, especialmente no Brasil, que vão reduzir muito mais o pagamento, né? Vão baixar o pagamento, or they'll change to a different type of plan. They'll abandon the binary altogether. ou vão mudar o tipo de plano de pagamento, né? But that's because they didn't design it properly. Mas isso é porque eles não desenvolveram o plano da maneira correta. If you design a compensation plan correctly so it won't overpay, you don't have to put a cap on your payout. Se você desenvolver um plano de pagamento de uma forma que ele não vai pagar excedente, que ele não vai pagar mais, você não vai ter que pôr capital nisso, né? So most of the huge incomes that your competitors are showing off are typically not even true. Então, a maior parte dos rendimentos, né, que a concorrência mostra para vocês, na verdade, na maior parte não são nem verdade. It's what they would have earned if they hadn't went over the cap. The company hadn't went over the cap. É o que eles teriam ganhado se eles tivessem colocado o capital, né? A quick story. I do expert witness testimony in MLM cases. Eu faço algumas assessorias, né, com uma base regularmente. There's a huge binary company at one time called Mona V. Some of you may remember them. Called Mona V. Oh, Monavi. Mona V. Monavi. Okay. Tem uma empresa chamada Monavi. And one of their distributors was showing off a check for $121,000, about what, 600,000 reals. Teve uma empresa que a gente mostrou para eles uma diferença de $125 mil, $125,000, you said that? 121,000 US. Ok. $125 mil. But during discovery in this lawsuit, it is determined that this distributor's check was never cashed. Mas um determinante que a gente percebeu é que esse valor nunca foi sacado. Now, I don't know about you, but if I ever got a check for 600,000 reals, Eu não sei vocês, mas se eu receber um cheque de $600 mil, por exemplo, né, $125 mil, one of the top
2 or 3 things I would probably do with it. Uma das 2 ou 3 primeiras coisas que eu vou fazer com ele, Is to take it to the bank and deposit it. é levar para o banco e depositar, né? Assuming the tears of joy haven't washed the ink off of it. Porque eu não vou ficar ali só olhando, né, para aquele cheque. But this is very typical in these competitor types of plans that just are not designed properly and overpay. The way this plan is designed, it won't do that. Então, isso é o típico de concorrentes quando eles querem mostrar uma coisa que não é verdade, né? Porque se eles não foram lá e depositar esse dinheiro, é porque eles não ganharam isso, né? Pessoal, 2 minutos de atenção de vocês aqui, tá? Por que isso aqui é importante? Alguém aqui já conhece alguma empresa que no início mostrou um plano de compensação no papel, que quando você viu o binário, você regalou o olho, entrou, depois de um tempo eles tiraram o binário ou mudaram o binário? Quem conhece uma empresa assim? Inclusive no Brasil, existe um preconceito com o binário, porque o binário nunca dá certo. Por quê? O cuidado que o Len tomou para desenhar o nosso binário, e aí no final, se vocês gostarem, vocês façam um barulho, é para que a gente nunca tenha que mudar, nem se todo mundo aqui estiver ganhando R$1 milhão por mês. Vocês entenderam? Por isso a preocupação de vocês compreenderem como é que funciona o plano. Mas me perguntaram 1 milhão de vezes. Você vai chegar no Brasil, nós vamos arrebentar a boca do balão, porque a gente sabe fazer um negócio, aí você vai trocar o plano. Não, gente, nós não vamos trocar o plano. Está sendo gravado isso aqui? Tem alguém gravando isso? Coloca no YouTube. Nós não vamos trocar o plano, porque não vai ser necessário trocar o plano. O plano tem mecanismo built-in, que são nativos, para prevenir que a galinha de ovos de ouro, que é a empresa, tenha que pagar mais do que ela pensou que pagaria quando desenhou o plano. Então, cuidado, o dia que você for comparar o plano da Aqualive com o plano dos competidores por aí, que eles falam assim, me ensina o seu binário. Aí você ensina, fala, esse binário da Aqualive não paga nada. Olha o meu quanto paga. A questão é a seguinte, por quanto tempo? Porque tem um cap, tem um limite que a empresa consegue pagar de bônus. Concordam? É um percentual das vendas. Se esse limite for para cima do que é estabelecido, das duas maneiras, ou a empresa tira o binário, ou ela muda o binário, ou ela quebra. E aí tudo aquilo que você construiu confiando na empresa, você também perde, porque esse negócio aqui é um negócio de parceria. É o nosso nome, mas é também o nome de vocês. Não, Samuel? Você não fez uma grande equipe? Não colocou a sua cara? Você não está confiando no plano? Então, como é que a gente ia chegar aqui no Brasil? Um negócio que já se provou que não deu certo, por isso tem consultores brasileiros desaconselhando empresas a montarem planos com binário, e o Len Clemens convenceu a gente. Não, existe uma maneira, só que é só eu que sei. E aí, nós vamos fazer essa maneira na Aqualive, de modo que vocês não vão precisar trocar o plano. E aí, nós fizemos o plano que a gente tem. Tá bom, gente? É o resumo. I need you to translate for him. I need you to translate for him. Just the final point, to finish up. This is the compensation plan that you will be operating under indefinitely. There's no reason why this plan will ever have to change. And the only way you can ever have any competitors to this is if it's a startup, which has a huge failure rate, or an existing company tries to change to this type of plan, which they can't do because all of their top earners are going to take huge pay cuts. Esse é um plano que vocês vão, com o qual vocês vão operar indefinidamente, né? Vai continuar sendo assim. E vocês não precisam mudar nunca.
E se alguma empresa concorrente disser que vai fazer diferente, não vai ser um plano tão eficaz como esse. Esse plano não precisa ser mudado nunca, tá? So you can have, you can have confidence that this plan won't change, it won't cut pay, it won't change to another plan. This is the plan you'll be operating under for as long as Aqualive exists. Esse é o plano com o qual a gente vai operar enquanto a gente existir. Thank you. Ó, tá funcionando. It's working. Pessoal, então, nós achamos, né, vou enfatizar isso porque isso foi uma pergunta feita para mim insistentemente. Eu acredito que no fundo, né, é importante que vocês levem essa mensagem para casa. O plano não vai mudar, nem com 10 mil pessoas, nem com 100 mil pessoas, nem com 1 milhão de pessoas, nem com 10 países, com 60 países ou com 1000 países. Não vai mudar porque ele foi desenhado para perpetuar. Existem mecanismos, se por um acaso o primeiro não der certo, o segundo entra em lugar, para não deixar o payout, ou seja, o dinheiro que a empresa devolve para a rede de forma inteligente, equilibrada, de modo que, vamos lá, quando você construir sua rede, você vai ver as pessoas felizes. E não vai ter 3, 4 aqui comprando 3 iates e 5 aviões, e uma multidão de gente pagando a gasolina desses negócios. Todo mundo tem que ganhar dinheiro. Cadê o rapaz do microfone ali?